Bom dia, queridos amigos. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais um estudo do Apocalipse. A FEAC recebe a todos com muito carinho. Os nossos irmãos que já estão no chat nos aguardando, nosso bom dia também. Hoje vamos estudar As Estrelas Caíram sobre a Terra, hoje dia 23 de junho de 2018. E para iniciar o nosso estudo eu vou convidar o Júlio César para que faça a prece inicial. Mestre Jesus, amigo incomparável de todos nós, agradecemos por mais esta oportunidade que nos é concedida pela misericórdia divina, operada por Ti na Terra, e que favorece o nosso crescimento, nosso aprendizado, nossa transformação moral, para a conquista da felicidade plena. Possamos nesta manhã aprender, estudar, assimilar novos conceitos que vão favorecer nosso aperfeiçoamento moral. As Tuas bênçãos de paz, compaixão e piedade envolvam-nos a todos, hoje e sempre. Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia, Denise, bom dia aos amigos presentes, bom dia a todos os nossos web amigos, assíduos ou companheiros que nos brindam com a presença na casa de Kardec, através da viagem Luz, feita pelo portal chamado Rede Amigo Espírita. Nós abraçamos a todos os nossos queridos companheiros que estão conosco todas as manhãs de sábado. Aqueles que estão vindo a primeira vez, que se sintam também acolhidos no carinho, nas vibrações que vocês oferecem, que a espiritualidade também nos concede. Através da transmissão do YouTube, do Facebook, mas também abraçamos a essa proposta tão envolvente que foi abraçada pela Rede Amigo Espírita, de caminharmos aí para conquistarmos 1 milhão de amigos. Nós já atingimos 210 mil. Então a nossa causa aí é convidar todos os nossos amigos, familiares que gostam, que têm simpatia com o Espiritismo, para entrar na conta da Rede Amigo Espírita, no YouTube é o canal 1, e lá se cadastrarem, é gratuito, e quando assistirem os nossos trabalhos, seja da FIAC ou dos demais companheiros que trabalham na Rede Amigo Espírita, quando a gente assistir o vídeo, a gente dá aí fora é like, né? Aqui no interior de Minas é GG, joinha, joinha. Só para brincar com vocês. Então vamos lá. E enviando também um abraço para os nossos amigos da rádio Brasil Espírita de Maceió. Estudo do Apocalipse, livro que nos foi oferecido pela mediunidade de João Evangelista, é a última obra da Bíblia, Revelação de Jesus Cristo. Nós estamos trabalhando no capítulo 6º, abertura dos primeiros selos. Nós já atingimos a marca do 6º selo. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 9, que é a abertura do 5º selo, só para a gente relembrar alguns aspectos já trabalhados. Então no verso 9 está assim escrito: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito
que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E no verso 12: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a sua lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Ponto. Vou ficar aqui. Vou agora reler apenas o verso 12, trabalhado nas duas últimas semanas. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua nova tornou-se como sangue. Vamos ficar aqui. Vocês já observaram que o tema de hoje, e as estrelas caíram, ele é um tema do futuro. Vocês vão entender por quê. Nós vamos agora para o passado, fazer uma conexão com o estudo da semana anterior. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Até aqui nós trabalhamos, estão lembrados? Então, reconfigurando rapidamente. O sexto selo representa a abertura da visão e o convite para a aplicação de uma nova etapa de vida. Passamos por várias etapas. Cada etapa um ciclo. A dinâmica operacional da evolução se dá através dos ciclos. Então, um ciclo menor, por exemplo, é um dia. Uma semana é um ciclo maior. Esse ciclo maior de uma semana é composto por vários pequenos ciclos. E aí vai, o mês, o ano, uma encarnação, várias reencarnações. Então existem conjuntos de reencarnações que fazem parte de um bloco de aprendizado. Estudávamos aqui na quinta-feira, quem acompanhou vai se lembrar, que nós trabalhamos a questão 241 a 243 do Livro dos Espíritos, que trata a questão da visão dos Espíritos com relação ao passado, presente e futuro. E aí nós tocamos num ponto importante, que quando um Espírito trabalha o passado, ele é convidado para ir para o passado para rever as experiências no que remonta às expressões que ele vai operar com elas agora, num plano terapêutico e educativo. O espírito ir para o passado, ele pode ir por um processo de uma hipnose, induzida, obviamente, né, por um especialista, seja na Terra ou no espaço, melhor no espaço, melhor lá. Porque lá os espíritos sabem como fazer e o que eles vão encontrar. Aqui na Terra nós vivemos uma auto-hipnose inconsciente. Quando brota experiências pregressas que são elementos para serem trabalhados agora. Isso pode acontecer por uma indução de um benfeitor espiritual quando tu está dormindo. Você é levado, vai sonhar com uma experiência, no dia seguinte você vai talvez se lembrar pouquíssima coisa, não vai dar importância nenhuma, mas é um aspecto que vai se
desenvolver no seu dia a dia ou nas próximas etapas da sua vida, por causa de um sonho que pode trazer uma doença que nós precisamos de trabalhar no sentido de purificação, de reeducação, como pode ser a preparação para a gente se aproximar, ou de pessoas que irão se aproximar de nós, sejam encarnados ou desencarnados, que nós vamos ter que lidar. Ou seja, é como que a providência divina atuando para nos auxiliar no mecanismo que vai redundar nesse trabalho agora, na 6ª etapa. Um exemplo. Há 500 anos atrás você teve uma vida lá na Espanha, lá no império do rei Carlos V. Aí você teve uma experiência lá. Aí essa experiência redundou numa situação complexa e você veio desencarnar. Aí no século XVII você reencarna lá ou no mesmo século, na segunda parte desse século XVI, você reencarna lá na França. E eu posso até fazer uma alusão ao Chico Xavier, que nos vai dar um exemplo para ajudar. Então o Chico nasceu no século XV, final do século XV, 1579, se eu não estiver errado. Filha dos reis católicos, Chico na época se chamava Joana. Viveu até 1555 e desencarnou lá em Tordesilhas, na Espanha, certo? Aí, desencarnado, nós vivenciamos uma situação complicada, e que ele foi viver na França. Depois foram várias vidas até que ele reencarnasse em 1910 em Pedro Leopoldo. Então toda a vida do Chico, de uma certa forma, foi pautada em experiências que ele viveu na Espanha, experiências que ele viveu na França. Pegaram aí? Eu estou com um curto espaço de tempo. Que ele foi, ao longo desta experiência atual, trabalhando para sublimar as experiências anteriores. Fechou? Continua essa reflexão para mim, por favor. Então, nós vemos a trajetória do espírito que parte de uma situação, vai partir de uma situação complexa, mas em meio à situação complexa, que ficou no passado, nós arregimentamos valores, arregimentamos componentes que vamos tratar. Nós vamos estudar aqui a questão da luz, do sol, componentes incipientes que vão ser depois ampliados e desenvolvidos. Então, nessas experiências que o Carlos Alberto mencionou, do Chico, essas experiências já plantaram os germens para que ele se tornasse um trabalhador ativo na mediunidade. E nós temos notícia que agora, como ele está no mundo espiritual, que foram 2 experiências subsequentes, uma como uma das médiums de Kardec, que colaborou com Kardec, e como Chico Xavier, ampliando o quadro e sublimando a experiência. Beleza. Então, vou voltar para o sexto selo. Então, nós estamos tendo agora, nessa vida, uma experiência marcante, que, na verdade, ela vai nos colocar em condições de olhar para frente, para começar uma nova etapa, porque depois do 6 vem o 7. O 7 é um período de descanso, ou uma nova abertura de uma outra semana. Tá? Porque no domingo, eu gosto de falar no domingo, sempre para a gente ir para a prática. Domingo você está completando uma semana e se preparando para a segunda-feira, que é uma nova semana. Certinho? E nesse processo do número 6,
da visão. Tá, desculpa. Eu acabei não dizendo que eu tinha que trabalhar. Então, no sexto, você olha para o 7, mas, na verdade, você não pode descuidar do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo e do primeiro estágio. Ou seja, nós não fazemos isso de uma forma dirigida, consciente, porque o nosso estágio evolutivo ainda é muito primitivo. Mas os espíritos que vão se graduando, se tornando espíritos superiores, eles passam a trabalhar de uma forma consciente com o passado. Querem um exemplo? Emmanuel. Então, observemos o Emmanuel orientando, ajudando a todos nós nesse processo da evangelização, mas o Emmanuel o tempo todo ele está olhando para o passado dele. Ele faz um estudo permanente das vidas pregressas dele. Então, quando ele conta a história do senador Lentulus em Roma, ele não está falando isso com ufanismo, se gabando. Não. O texto, quando a gente lê na introdução do livro Há 2000 anos, é um texto que a gente sente que é impregnado de muita emoção e de muita humildade. Porque ele começa falando, vou falar de um homem orgulhoso, vou falar de uma pessoa que se fechou para entrar na sintonia com Cristo. Estão lembrados? Ele fala isso. Quem não conhece o texto, vai verificar, né? Pegaram aí? Bom, então, no sexto estágio, que é o estágio da aferição, aí você vai perguntar, mas do 1 para o 2 não tem aferição? Tem aferição. Em todos os estágios, nós vamos dar o testemunho. Mas o sexto é um testemunho muito mais amplo do que o testemunho de uma etapa primeira para a segunda. Pegou, seu Sérgio? O testemunho que o senhor viveu quando tinha 20 anos, ele teve a sua importância. O testemunho que o senhor teve quando tinha 30 anos, teve sua importância. Mas o testemunho que o senhor tem agora, com seus 42, gostou? Com seus 42, é muito mais importante. Porque, primeiro, que é o do agora. Nós temos que dar importância para o agora. Agora, no sentido filosófico, ou até matemático, a construção, à medida em que tu sobe uma escada, você vai adquirindo a capacidade de ver o que está ficando no térreo. Não é? Quanto mais sobe, mais você vê a amplitude. E mais necessidade você tem de segurança. E chega num ponto que não dá para subir muito, não. Porque não perde a referência. Não é? O pássaro, ele pode atingir até um X metros da superfície. Porque ele não dá conta por conta da pressão, né? Os pulmões, se ele passar do limite, que o instinto de conservação dele define, de altitude, os pulmões explodem. Né? É assim que funciona, Júlio? Você que é um expert na aviação e na... Então, vamos pensar nisso. Que você olha, mas se você começa a perder muita referência do que está ficando lá atrás, é um momento de pôr o pé no freio. Por isso é que o estudo doutrinário ele tem que ser gradativo, permanente, ardoroso, né? Você tem que ter ardor, você tem que empreender o penhor, né? E com muito amor, para você seguir adiante. Agora, não adianta você querer abraçar o mundo de uma vez. Uma companheira me ligou essa semana me pedindo orientação, como se eu pudesse, mas ela acreditou, então eu tentei. Eu estou precisando de uma ordenação, de uma disciplina com relação aos meus estudos. Aí a primeira coisa que eu falei para ela, como é que tá? Ela me deu o programa da semana, eu falei assim, como é que você é mãe? Como que você é profissional da sua área? Pelo que você está me falando aqui, você está querendo ser competente em doutrina espírita e péssima mãe, e daqui a pouco você perde o emprego.
Eu estou sendo prático, tá bom? Então vamos equacionar. Porque o trabalho, o aprendizado espiritual, ele tem que ser progressivo, itinerante, perseverante, vencendo os obstáculos, com muito amor. Tem hora que tem que ter coragem, fé, mas não queira dar um passo acima das pernas para que você não desvie das bases. Júlio, só para dar um exemplo, sem citar nomes. Nós conversávamos hoje sobre um autor muito conhecido no nosso meio, muito famoso. Ele tem uma obra extraordinária. Mas no segundo livro ele já começou a perder fôlego. Ele tem uns, não sei quantas dezenas de livros. Do terceiro livro em diante, você já desviou o foco. Perde o fôlego. A gente vê o Chico Xavier de 1927. Obviamente que eu vou falar 1992, quando ele desencarnou, mas ele parou de produzir muito tempo antes, né? Mas sempre com perseverança, com itinerância. Se ele fazia mais do que outros fazem, eu não estou discutindo isso, porque cada um faz de acordo com a sua capacidade, ok? Mas o que importa é a qualidade que ele manteve. E a qualidade você só vai manter se a casa estiver construída sobre a rocha. E a rocha é a da simplicidade. Fechou? A rocha é doutrina espírita. A rocha é evangelho. É luz que a gente pode fazer. Vai por aí que você vai longe. Arnaldo Rocha me dizia, falava muito para nós, né? Ele falou assim, Casalberto, eu acompanhei o Chico Xavier. Eu coordenava as reuniões que o Chico era médium. Naquela época, até a minha desencarnação, até quando, né, ele estava prestes a desencarnar, ele falava até agora, eu vi muita gente boa nascendo. Eu vi muito médium de cair o queixo. Inclusive ele falava do Valdo Vieira na poesia. Ele falou assim, olha, o Chico era ótimo médium, poeta. Mas o Valdo, especificidade, entendeu? Aí ele dizia, a maioria deles faliu. A maioria deles desviou. Desviaram por quê? Perderam o fôlego por ausência de simplicidade, de perseverança e de amor. Gente... Afastamento da caridade. O lastro do Chico era a caridade atuante em todos os aspectos. Então, no autor ao qual você se referiu, nós não vemos esse lastro, o empenho na caridade, que daria um grau de continuidade superior, efetivo, ao trabalho, e o desvio acabou trazendo complicações para o nosso movimento, né? Nós todos, vamos voltar para a questão nossa, pessoal, estamos tendo oportunidades fantásticas. Como mãe, você como mãe, você pode desviar, não pode? Na sua tarefa? Porque nós vamos passar pelo testemunho. Aí agora vai chegar no ponto que nós temos que trabalhar de uma forma mais coletiva. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Então na hora do testemunho vai haver o tremor de terra. Luiz, tremor de terra. O que nós falamos semana passada? Passa para ele. Vamos lá. Vamos acelerar agora o ritmo. Bom, a gente entende como um grande tremor de terra, essa terra simbolizando o nosso coração, né, o nosso mundo íntimo, porque você tem, é lógico, você tem os tremores externos, né, que são os terremotos, maremotos, as manifestações geológicas, né, porque nós estamos incluídos em vários ciclos, inclusive o ciclo terreno, né? O Casalé falou dos ciclos, né? A gente lembra que todos esses ciclos, eles são independentes,
porém são interligados. Então, ciclos maiores vão se impondo sobre os ciclos menores. Não que eles percam a sua independência, mas são dependentes de ciclos maiores, que muitas vezes você, protelando o que tem que fazer, chega uma hora que o maior vai te obrigar ou fazer aquilo, ou você perde a oportunidade dentro daquele ciclo, né? No sexto selo, esse tremor de terra, eu acho que ele é importante acontecer, porque se ele não acontecer, eu não fui abalado por tudo aquilo que eu trouxe nos passos anteriores. Porque, por exemplo, se a gente está aqui nesses estudos e eu saio dele do mesmo tamanho, sem ser tocado em nada, é porque ou eu não compreendi, ou eu não estou trazendo para mim o que foi falado aqui. Eu estou pensando no outro, estou pensando no mundo, na terra, no presidente, no governo, mas não estou pensando em mim. Então eu não estou abalando as minhas estruturas, eu não estou abalando o meu coração, né? Porque é preciso que isso ocorra para que aquele sol que eu trazia anteriormente, né, o que iluminava os meus conceitos, as minhas ideias, né, baseado nas experiências anteriores, em conceitos próprios, eles vão ter que ser abalados e modificados, eles vão ter que ser apagados ou reduzido a sua luz, para que a nova luz do Evangelho ela possa brilhar e clarear os meus passos seguintes, né? Que é quando João Batista fala que é preciso que eu diminua para que ele cresça, né? Então é dentro desse princípio que eu acho que nesse sentido que o sol vai tornar-se negro, né? E esse silício, ele teria que ser não o silício externo, né? Eu passar fome, ficar de jejum, deixar de comer sei lá o quê, fazer o silício igual faziam nas religiões, né? Espetavam ferros na coxa para a pessoa sentir aquele contato da carne, né? Mas é como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós devemos buscar o verdadeiro silício, que são as provas verdadeiras, ou seja, sacrificar os meus desejos, sacrificar os meus vícios, né? Aquilo que me trouxe até aqui e que eu estou buscando superar. Você, Luiz, eu te agradeço, me enviou uma mensagem durante a semana sobre o estudo de hoje, referente a essa parte do escurecimento do sol. Então vamos ler de novo esse trecho do versículo 12 que diz: E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. O saco de cilício é aquele saco que você coloca sobre a cabeça, né, Júlio? Geralmente um pano escuro, para dar aquela ideia de perda da luminosidade, da luz mesmo, né? E ali há processo de tortura, de flagelações, etc. Então esse símbolo aqui é muito forte, porque no período do sexto dia, que é o período de aferição, o tremor de terra pode acontecer, como o Luiz disse, um abalo sísmico, um terremoto, ou seja, um evento da natureza, de fora, que vai repercutir dentro da gente, porque você vai ter que se adequar àquele problema, aquela situação nova. Se vai se proteger, etc, etc. Ou você pode até vir a desencarnar, dependendo do escombro. A escala Richter vai atingir 9, 10 pontos, e etc. Mas o tremor pode ser proporcionado de dentro para fora. Quando você pode proporcionar o tremor? Quando você procura, na verdade, a sua iluminação. Mudanças de hábitos. Como Luiz disse, abrir mão dos vícios.
fomentando, portanto, novos comportamentos. É assim que você vence vício. Assim que você vence vício. Seja ele qual for. Tem as terapêuticas que auxiliam, autoajuda, etc. Mas o trabalho mais importante que precisa de ser enaltecido é a evangelioterapia. A ciência trata como terapia ocupacional. O evangelho em ação, a prática do bem. Prática da caridade significa trabalhar a benevolência, a indulgência e o perdão. Que nós temos até o ingrediente da beneficência, que a gente vai auxiliar o semelhante dando pão, dando roupa, não é? Ou seja, trabalhando aquela ideia de nutrir ou contribuir com aqueles que possuem menos no contexto transitório. Mas a caridade que estamos nos referindo aqui é a da transformação pela formação de novos hábitos com a lucificação do Evangelho. Vida nova. Luz. Qual foi a cadência dos 4 que o Paulo Pina falou aqui terça-feira? Germinação, crescimento, florescimento e frutificação. Olha para vocês verem, é a cadência. O que é a germinação? Germinar. O que é germinar? Germinar, Denise. Depois você digita. O tremor. Mas pode falar no microfone que o povo quer te ouvir. O tremor de terra vai promover a abertura nos campos, no terreno interno, para que você acolha a semente devidamente acolhida. Muito boa a ideia. Razão casa-se com o sentimento, o pai e a mãe acolhem a semente. Isso. Vão gerar um novo filho. Aí vem a germinação, vem a frutificação. Germinação, crescimento. Então veio o abalo, veio a fertilização de uma nova ideia. Depois que essa ideia for acomodada pela sua inteligência, pelo seu sentimento, o pai e a mãe que ele trouxe. Se foi acolhido, qual que é o papel do pai e da mãe? Ajudar para que cresça o filho. Não é? Você vai dar os recursos para ele e vai acompanhar. O filho aqui é um novo homem que está sendo elaborado aqui dentro. Então, você vai trabalhar, e isso exige esforços. E sabendo que depois do crescimento é que vem a florescência. É a questão 921 do Livro dos Espíritos, né? 621 da consciência. Não. Abre para nós aí. Achei que era da consciência. Não, querida. Livro dos Espíritos. Abre para mim a 921. Vamos voltar. Germinação, crescimento, florescimento. Depois que vem a flor. Não está nem cedo. Foi germinado agora, ele já está querendo que vê fruto. O companheiro falou assim: puxa vida, eu tô há 30 anos pelejando com meu filho. Aí eu disse assim, e a pessoa pode ouvir. Eu falei assim: você conhece a história do Tassiano com o Quinto Varro, lá do livro Ave Cristo. O Quinto Varro foi reencarnar para ajudar aquele espírito que era tido e havido como filho dele, espiritual. Aí ele pediu para a espiritualidade 100. Me concede aí um tempinho aí, 100 anos. E com maior humildade. Aí o doutor Bezerra, a turma toda, falou para o Quinto Varro: não, acho que é razoável. Aí foi concedido 100 anos. Aí o doutor Bezerra reencarna junto com ele para ajudar ele. Ajudar o Quinto Varro. E o Tassiano só foi dar a resposta lá no finalzinho dos 100 anos. Resposta. Sabe qual foi a resposta que o Tassiano deu? Ele fez um Pai Nosso na hora de desencarnar. Porque foi um processo complicado que esse espírito viveu. Ele foi fazer um Pai Nosso, gente. Ele era materialista, né? Romano convicto. O negócio
tomou, bateu, levou. Aí o Tassiano, que fez uma oração de um Pai Nosso lá no final do Ave Cristo, reencarna aqui no Brasil e vai fazer uma das orações que mais nos tocava. Eu nunca vi uma pessoa fazer um Pai Nosso com tanto magnetismo como Arnaldo Rocha. Mas era uma pessoa como você, um trabalhador, de sol a sol, com suas dificuldades, não é? 1700 anos depois estava Arnaldo aqui. Aí fala assim, agora frutificou. Frutificou o que foi semeado lá atrás. O que você está falando que é frutificou agora? Pode estar começando. Depende do ciclo que você está falando. Então tem aspectos que estão brotando aqui agora que a gente está assim, não, eu tenho que movimentar. Vai começar a germinação é agora. Agora, para começar a germinação agora, houve muitas outras germinações, crescimento, florescência, frutescência. Está dentro dessa questão apenas e gozos terrenos. Sim. Felicidade e infelicidade relativa. Pode ler a questão. Isso aqui é 921. Eu vou ler, então, dentro do capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, questão 921. Concebe-se o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas quando isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Você está procurando qual palavra? Você lembra? A frutificação. Vai. O homem é quase sempre o artifício de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade, tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Tá bom. Não era essa não, mas encaixou também. Agora você vai na 621. Pegaram aí? A nossa infelicidade, ela está na razão direta de ignorarmos e não operarmos. Porque quando se opera no bem, você vai criar um sistema que vai te trazer felicidade. Você vai se harmonizar. Você vai se ajustar. Então o bem é a senha. Ponto final. Fala para a Vânia aí. Vânia, Luiz, microfone para a Vânia. Eu queria só fazer um comentário. Depois você olha a 801. 801 fala em receber a semente e... Então só um pouquinho, Vânia. Lê lá. 821. Pega o microfone. 801. Empresta. Deixa eu ir rapidinho. Vamos lá. Porque senão o povo me cobra o tempo. Por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? É isso aqui mesmo. Certinho. Não... Eu vou ler só o finalzinho. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora, por meio dos seus ensinos, mesmo incompletos. Prepararam o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Pode falar, Vânia. Eu estava querendo fazer um comentário do Arnaldo Rocha. Sim. Que Obrigado. Você está citando aí, né? Que ele né? Quando Quinto Varro, né? Não, ele era Tassiano. Ele agora, quando ele reencarnou, inclusive ele demorou demais, né? Para chegar, né, a visão, né, a enxergar, né? Uhum. Acho que é por isso também que ele teve o auxílio de Meimei, né? Precisou de um grande abalo. Não é? Ele veio, né? Ele demorou demais. Precisou de um grande tremor de terra para fazer. Vânia, espera aí, não desiste não. Vamos refletir o seguinte. Até a gente acaba estudando o outro, não no intuito de entrar na intimidade dele, mas porque nós temos um compromisso com ele e ele está presente aqui hoje, por sinal. No sentido de pegar no exemplo o elemento que possa favorecer a reflexão de cada um.
Por isso que um dos compromissos do Arnaldo sempre, e nos ensinou muito isso, a parar de idolatrar, inclusive o Chico Xavier, que ele conhecia o Chico da intimidade. Da intimidade. Por acaso, né? Por acaso, que ele conheceu o Chico por acaso. Voltando. Então, ele, como sempre dizia, ele ficou 60 anos fazendo palestra, contando a história dele. Eu era ateu, materialista, campeão, lutador de jiu-jitsu. Ele falava todos os aspectos do mundo terreno para dizer o seguinte: eu sempre virei as costas para o assunto de espírito. O irmão dele, Geraldo Benício Rocha, era espírita. A mãe, Dona Maria José Ramalho Rocha, era católica, fervorosa, mas era médium clarividente. Antes de engravidar, havia uma grande luz na igreja que ela se encontrava, não sei se em São João ou em Tiradentes. E o espírito, ela ficou muito emocionada. E o espírito disse: se prepare que tu vai receber uma bênção. Passou algum tempo, ela descobre que estava grávida. E a bênção foi o Arnaldo Rocha. Aquele que ela teve que focar. Porque ele precisava de ajuste. O Arnaldo, tem uma história boa. O Arnaldo, quando entrou para a escola aqui do militar, escola Tiradentes, tinha que ser lá, hein? Então a igreja era de Tiradentes, então. Ele é de Tiradentes. Ele nasceu lá. Primeiro dia de aula, mandaram ele bater continência. Ele olhou para o soldado lá e falou assim: eu bater continência para soldado raso? Ficou lá naquele dia, nunca mais voltou. Pra vocês terem uma ideia, quem foi Arnaldo Rocha? Tinha quantos anos nessa época aí? Sei lá, 16, 18, sei lá quantos anos. Já era top todo, então, né? Já era? Ele fez Roma tremer, Aníbal cercou Roma. Voltando. Aí ele teve que tomar um ajuste, um abalo de fora para dentro, que foi a desencarnação de Meimei. Amor lá da vida dele. Ele ficou viúvo com 24 anos. Ele viveu com Meimei como casado 2 anos. Então foi um abalo. Essa história do Arnaldo, eu reputo que é a história do movimento espírita. 24 anos dá 6, né? Dá 6. Dá 6. A história do movimento espírita é do Arnaldo, porque ela desencarnou. Um mês depois ele vai encontrar com o Chico Xavier na Avenida Santos Dumont. E dali, o mundo espiritual vem dizer para ele: acorda. Ele estava em depressão, em um mês ele perdeu 20 quilos com a morte da mulher. Ateu, materialista, convicto. Aí o que daqui a pouco acontece? Ele dá a resposta, porque é espírito. O espírito, quando ele é determinado, ou ele foca aqui ou ele foca lá. A mesma força que você utiliza para trabalhar em Roma é a força que tu vai trabalhar para Jesus. Foi assim com Paulo, não foi? Por isso é que Paulo, quando fala dos judeus, ele fala, ou aliás, Emmanuel, ele fala como homens cumpridores da lei. Dentro da ótica dele, eles estão fazendo o melhor. Tem gente que é ignorante, que é tido como o obtuso aqui na Terra, mas ele está fazendo como ele acha que tem que ser. E muitas vezes nós que somos cristãos, fica assim: mas lá como é que pode, que espírito atrasado? Atrasado é você que já tem uma visão mais ampla e está julgando o indivíduo como atrasado. Ele está no departamento dele. Por isso é que o evangelho não cabe intolerância, não. Agora, também não cabe conivência. Né? Nós temos que ser determinados. Isso é promover um tremor de fora para dentro. Quando você diz não, convicto, sabendo que tu vai tomar um impacto. Diferente do político que quer ficar bem com todo mundo. Aí ele fica... Ou seja, por que ele está fazendo isso? É política divina ou é política suja? Para mim ficar integrado socialmente, vou passar a mão na cabeça do indivíduo refratário? Não. Aquele que quer promover desordem, é óbvio que desordem ele vai promover no espaço dele, não no meu espaço. Se for da minha competência. Está de acordo, senhor Cedino? O indivíduo vai entrar lá dentro da sua casa para pôr fogo na sua casa? Não vai, porque o senhor não vai permitir. Não é assim?
Agora, se ele entrar lá e falar assim, ô, seu Cedinho, eu vou pôr fogo na casa do outro. Ô, meu filho, mas para que você vai pôr fogo na casa do outro? Ele está conversando com você. Aí é diferente. Aí você vai estar trabalhando um outro nível de frequência vibratória. E o Arnaldo deu tanta resposta que Meimei materializa. Não tem história tão bonita no movimento espírita como essa. Meimei materializado. E não foi para Arnaldo e Chico, foi para Arnaldo, Chico e outros que viram. Dela abraçar, de espalhar perfume Chanel pelo ambiente inteiro e virar para ele assim, ô meu Naldinho, o nosso amor agora. Ele todo apaixonado, tem que mudar o foco, Naldinho. Nosso amor agora é o amor de Jesus. E aí tem aquelas cartas maravilhosas que estão publicadas no livro Meimei, Vida e Mensagem, pelo Clarim. Muito bem lembrado essa história, porque ela realmente mexe com a gente. Porque, na verdade, a sequência do tremor de terra é o sol se escurecer. Não, Luiz, que trabalhem para me chegar onde que você propôs. Mas vai dar certo, quer ver? Porque o Luiz pediu que a gente relembrasse aqui com vocês dois textos que vão nos ajudar agora no escurecimento do sol. Primeiro, é um texto escrito por Lucas, ou seja, a narrativa de Lucas, que é o livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando no verso 17 diz assim, nos tempos da aferição e nos últimos dias, aqui só isso aqui é 3 horas de conversa, e nos últimos dias, nós não estamos nos últimos dias? Estamos? Não é o 6º dia? Os últimos dias é o momento determinante para aferir. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os seus frutos vão profetizar. O que é profetizar? É olhar para o 7º dia. Ó, Casalberto, profetização é mediunidade. Olha, calma, pode ser também. Mas o nosso foco aqui é mais profundo do que o periférico, porque a mediunidade ainda é apenas um recurso, é um sentido, como você tem o sentido do tato, do olfato, do paladar, da audição. Quando fala em mediunidade, fica todo mundo assim. Ah, porque agora tem espírito, né? E tem fenômeno. O nosso fenômeno aqui é íntimo, fechou? Embora com o auxílio do fenômeno de fora que vem nos auxiliar no tremor de terra. Continuando. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu. E sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e vapor de fumo. Ao mundo íntimo aqui. Ao inconsciente soltando fumo, vapor. Quando você entra no inconsciente, quando você entra na sua realidade, meu amigo, tudo vai ficar confuso e vai ter que vir para fora. Vai ter que emergir aquela poeira que está assentado lá da sua história. Ela vai vir para fora. Por isso que a gente está falando do passado, que vem para a gente trabalhar com ele agora. E agora, Luiz, o 20º versículo diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Qual que é o grande e glorioso dia do Senhor? O 7º. Quando você consegue vencer, você dá o seu testemunho, aí você fala assim, que bom. Mas antes de dar esse suspiro, nós temos que continuar na confusão aqui do sol se escurecer. O que você captou, Luiz, do sol se escurecer? O sol, vamos falar só do sol agora. O sol ele é símbolo de vida, né? Se num grande tremor de terra, por exemplo, uma coisa externa, época dos dinossauros, né? Uma teoria que tem é que um grande meteoro teria abalado a Terra, né?
E aí, uma grande explosão, o sol se escureceu, ficou não sei quanto tempo, né, sem aparecer. Com isso, a vida sumiu, né? Então, o sol, ele é símbolo da vida. Então, e vida é o que eu penso, né? É o que eu estou pensando. O que eu estou pensando vão gerar sentimentos, atitudes, né? Experiências, né? E essa vida, ela até então, como eu falei na primeira vez, ela é iluminada pelo sol que eu trago, em mim, né? É esse sol que vai trabalhar essa, como foi falado, essa semente que caiu na terra, que germinou. Na germinação, ela vai crescer. Para ela crescer e atingir todo esse desenvolvimento até a frutificação, tem que existir o sol, né? Então, esse sol que geravam todas essas ideias e frutificação, se eu estou pretendendo me transformar, se houve esse abalo, esse sol anterior é necessário que ele escureça, né? Para que aquelas sementes que eu trazia dentro de mim, elas não cresçam mais, né? Então, o que eu vou tentar trazer para mim agora é um outro sol, né? Que é o Evangelho, que é o sol onde é representado pela luz que Jesus nos traz, né? Quando ele fala que eu sou a luz do mundo, né? Então, Jesus, ele vai ser essa luz do meu mundo íntimo, né? Que vai, dependendo do que eu apreendo e do que eu me transformo, não só em termos de ideias, mas principalmente em termos de prática, né? Aí eu vou trazer esse novo sol para a minha vida. Entra na luz? O sol como foco de radiação das ideias. O sol, nós vamos lembrar que esse sol que se escurece no interior é o sol que nós acendemos, que as nossas concepções acenderam, mas que vão se tornar escurecidas porque surge um sol maior no horizonte, surge um sol maior no horizonte. Então Jesus é esse sol, o sol das almas. Então Jesus vai nos dizer assim: eu sou a luz que vim ao mundo íntimo. E ele demonstrou para nós, no Monte Tabor, o que vem a ser essa luz efetivamente. Então, Jesus era o mestre da teoria e o mestre da prática. Então ele vai dizer assim: eu sou a luz que vim ao mundo. E exerceu entre nós uma série de ações nobres, de bondade, de amor, de misericórdia, de cura. E depois ele se apresenta no Monte Tabor para os discípulos, exteriorizando a luz. De tal forma que quando nós observamos aquela luz que ele exteriorizou, os apóstolos observaram, mais propriamente falando, aquela luz tem uma história, aquela luz ela representa um componente extraordinário. Não é uma luz fria, uma luz abstrata, uma luz dada pela graça. Houve um trabalho, aquela luz representa toda uma trajetória, todo um trabalho, todo um componente. Então, as suas ações apontam, demonstram o que significa aquela luz. Então, quando nós vemos um espírito iluminado, aquela luz ali diz para nós que houve sacrifício, renúncia, trabalho, esforço. E André Luiz, por exemplo, no livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro muito pouco estudado por nós, mas que deveria ser mais estudado, ele nos traz componentes que demonstram que existe uma física da luz espiritual. Para nós não entrarmos no terreno da física, mas existe um trabalho que nós realizamos na nossa trajetória, apontada pelo aprendizado que nós abraçamos, que vai exteriorizar a luz. Então ele, por exemplo, eu posso ler aqui, Beto, o trecho do livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, que trata da matéria mental. Então ele vai abordar nesse capítulo 4 vários
itens. O pensamento do Criador, o pensamento das criaturas, e matéria mental e matéria física. Então ele vai dizer que quando nós estamos envolvidos em determinados tipos de trabalho e atividade, nós vamos movimentar no plano interior determinada categoria de partícula atômica mental. Então ele vai dizer assim, matéria mental e matéria física, em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, ou seja, da massa, acomodados às impressões da massa, os átomos mentais inteiros regularmente excitados na esfera dos pensamentos. Então existem átomos mentais, existem átomos mentais estruturados por elétrons, por prótons, que é um componente que a física vai estudar mais à frente. Os átomos mentais regularmente excitados na esfera dos pensamentos produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Então, enquanto nós estamos acomodados simplesmente às impressões da massa, comendo, dormindo, reproduzindo, nós não vamos ter grandes expressões luminosas na nossa intimidade. O pensamento é em ondas longas. Em ondas longas. A ideia é essa? É quase lembrando aquela ideia do pensamento contínuo e do pensamento descontínuo. Você pensa... Depois você pensa... certo? Mãe, a cobra, aonde, meu filho? Tá aqui, mãe. Mata ela, meu filho. Ela já deu bote há muito tempo, eles estão lá na discussão, né? Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza a causa da agitação, em estados menos comuns da mente. Então, o que é mais triste para nós aqui é que agora ele começa a definir os estados que produzem luz, mas que são os menos comuns exercitados por nós no dia a dia. Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza a causa da agitação, em estados menos comuns da mente, quais sejam os de atenção ou de tensão pacífica, porque nós, de um modo geral, a massa está preocupada com comer, dormir, reproduzir, não está preocupada com aspectos mais transcendentes. Hoje tem jogo da Copa do Mundo. Tem muita gente tem pessoas que optaram em não acompanhar o Apocalipse para ver um jogo da Copa do Mundo. Com todo respeito. Ele precisa da Copa do Mundo. Ali que está a luz dele aí. Ali que é a luz. É ali que ele vai produzir luz. Só que a luz que ele vai produzir ali é uma luz lusco-fusco. Agora você está aqui pensando, opa, estou sendo convidado a refletir como fazer luz. Aí quando você vai descobrindo como fazer luz e o bem que essa luz qualificada faz, aí você vai ficar vivendo uma situação complicada. Afinal de contas, qual sol que eu vou eleger? O sol da Copa do Mundo. Eu peguei Copa do Mundo aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas dá bem a ideia da massa. A ideia é que tem milhões de pessoas focadas nisso. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora, se você falar assim, a gente vai ter uma reunião de evangelho. No meio espírita, quer ver como é que produz luz? Vou colocar um outdoor, pôr na rede Amigo Espírita, eu quero 1 milhão de amigos, para ir lá na FEAC ver meio materializada. Ou seja, um espírito materializado. Caravanas do interior. Caravanas aí, fila e mais fila. Filas, dá ibope, dá dinheiro, daqui a pouco abre um hotel ali, porque a meio vai... Agora, a reunião do Evangelho, vem poucas pessoas. Ou seja, é o que o André Luiz está falando. Nós estamos acomodados, isso. Não é o termo que ele usou? Exatamente. Continua. Então, assim, aqui é interessante, porque aqui nós vamos entender a dinâmica do aprendizado espiritual. Então, vou reler esse texto que nós já lemos aqui. Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza a causa da agitação, em estados menos comuns da mente, quais sejam os de atenção ou tensão pacífica, em virtude de reflexão ou oração,
natural, que é o estado da busca natural por coisas melhores, certo? Em virtude de reflexão ou oração natural, não é a oração articulada, não. É a natural. O Beto depois explora aí, Beto. O campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência. Copista. Então ele abriu o terreno para a semente. Aquisição de experiência. Abriu o terreno para a semente. Só um pouquinho. Aí abre. O que ele está dizendo é o seguinte. O último trecho que você leu. Só um pouquinho disso é importante. Exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência. Eu estou assim. O que é aquisição de experiência aqui? A minha onda é longa ainda. Mas é uma onda que já projeta o pensamento para uma busca de uma coisa legal. Aí eu venho para o Espiritismo. Eu estou vindo para cá, num primeiro momento, para adquirir experiência. Eu não expresso luz ainda. Entenderam? Continua para a gente, só para concluir, porque senão nós não vamos ficar agarrados aí. Aí, o campo dos pensamentos exprime-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Aqui começa o processo. E se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, o que aconteceu com o Arnaldo, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental, ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador no campo espiritual, teoricamente semelhantes aos que aproximam dos raios gama. Trocando em miúdos. Pode fechar o André Luiz. Valeu, André. Senão ele dá um nó na cabeça de todo mundo. Então ele está dizendo que despertou. Por que despertou? Despertou porque teve um tremor. Tremor de terra. A semente entrou. A semente entrou. Aí ela começa a crescer lá dentro. Ela vai crescer como? Você chegou no centro espírita, conheceu a história do Kardec, ficou enamorado com Chico Xavier, Dr. Bezerra virou seu santo, o Zé Grosso já troca pneu para o seu carro, o Palminha, eu estou citando os nomes aqui, porque é isso mesmo que acontece. Ele deve estar aí, porque o Zé Grosso está conosco lá e o Palminha também. O Palminha que vai ajudar meu filho a passar no vestibular. E aí a gente vai num regime de religião tradicional dentro do espiritismo. Uma grande massa funciona assim. Se não trouxer a garrafinha, não tem remédio. E tem que trazer a garrafinha para o centro. Né? A água não pode ser magnetizada em casa, porque é aqui que os espíritos se encontram. Para, Casabé, tá bom. Deixa eu ir devagar. Estamos sendo o quê? Estamos lançando ondas por um sol que começa a despertar. E esse sol ainda é um sol que... Né? Essas ondas são longas. Por isso é que ela não tem fôlego e você desanima fácil. Onde está na tarefa, a Casabé, será? O médium está assim, sou eu ou é o espírito? Né? Ele tem comprovação o tempo todo que é espírito, mas ele está assim, sou eu ou é o espírito? Carlos Alberto, eu devo, sabe, o meu trabalho dá fruto. Gente, isso eu estou falando de uma forma brincalhona até, mas não é fácil não. Um amigo que a FEAC, graças a Deus, incentivou para que ele fundasse uma casa espírita, e eu não vou citar onde, mas é num lugar que eu tenho um carinho muito especial com o povo que mora lá, e essa casa foi fundada, a FEAC tem 10 anos, ela foi fundada há 7 anos. 7 anos. Aí o que aconteceu? Algum problema? Depois eu queria só chamar. Ah, tá. Não, achei que tinha que interromper. Então nós fomos atendê-lo
Porque ele nos procurou dizendo assim: Casalberto, olha, não para de chegar gente para atender. E não para de sair trabalhador da casa. Cada dia menos. Mas, na essência, sempre eu sozinho. Sou eu que abro, sou eu que fecho. Sou eu que tenho que pedir para fazer aquilo, fazer aquilo. O povo não se movimenta. Casalberto, eu estou num desânimo. Aí eu fui ouvindo, eu fui chorando, porque eu penso nas minhas histórias, nos meus dramas. Mas, aí no fim, depois, eu e ele, com aquele rio de churumelas, como dizia Arnaldo Rocha, aí eu, opa, tem que pegar no tranco. Eu falei assim: meu amigo, agora vamos conversar. Olha, filho do Calvário, você não pode ter expectativa de ter fôlego, porque as ondas são longas nesse contexto aqui. Ainda, de vez em quando tem uma emoção, uma dor, uma aflição, uma alegria, aí emite uma onda curta. O pensamento é curto. Uma onda curta. E a onda curta é mais poderosa do que a onda longa. Sabe qual é a frequência do pensamento dos espíritos de ordem elevadíssima? Afirma André Luiz nessa mesma obra. Eles trabalham com ondas super, ultra curtas. Super, ultra curtas. E por isso o pensamento deles é capaz de penetrar nas furnas trevosas abismais. Então está um espírito lá embotadíssimo, lá nas cavernas. Que nós vamos falar das cavernas aqui depois. Ele está lá há séculos. Aí de vez em quando um espírito vinculado a ele, lá das instâncias siderais, faz uma prece. Na velocidade do instantânea do pensamento, de repente atinge a mente do espírito. É como uma sementinha que chegasse, e ali ele, em meio àquele embotamento, aquela treva toda, brota uma gotícula de esperança. É assim que os espíritos atuam. Eu fico vendo os espíritos aí, ufanistas, um tal de mandar o WhatsApp para fazer prece para o Brasil. Faz prece para os políticos. Aí, doutor Bezerra, tem doutor Bezerra para todo gosto. Tem. Aí embotaram o doutor Bezerra no Divaldo, que quando eu vi a mensagem, a primeira vez eu não precisei de ler a metade da mensagem, eu falei assim: fake. E gente séria circulando em um WhatsApp. Eu estou vendo isso há meses, agora o Divaldo se manifestou. Isso não sou eu, não. Espírito de uma envergadura dos espíritos nobres. O Dr. Bezerra de Menezes é um cristão que lá atrás já representava Jesus. Espírito dessa ordem, eles estão preocupados com o que você está fazendo? Eles vão te atender quando você estiver em dificuldades psíquicas, de ordem moral e espiritual. O que nós estamos fazendo aqui é o aprendizado de cada um, indivíduo, casal, família, comunidade, nação, e por aí vai. Então, vamos refletir sobre essa história, porque quando nós lançamos uma onda de amor, ela tem um poder extraordinário. Mas a gente precisa só de focar também, porque quando quando surge uma possibilidade de um novo sol, o sol que te aquecia antes é que vai ficar negro, é que vai se escurecer. Entenderam? O sol aqui no Apocalipse, ele é o fulcro que está te alimentando. Então, nos momentos de transição, é natural que está havendo uma grande revolução na sua intimidade. Então, e esse companheiro que estava lá na casa espírita, lá sozinho,
não sabendo por quê, que ele estava sozinho, que ele faz prece, pede Jesus para mandar trabalhador, mas Jesus só manda o trabalho. É básico dizer assim: a tarefa é sua, não olha para o lado. Mas se prepare, porque Jesus vai te mandar, vai enviar ceareiros. Quando você aprender a fazer. Porque se mandar agora, você não vai fazer e tu não aprende. Para ele o sol está escurecido. Mas não, ele é que não está enxergando, na verdade, o que precisa ser refletido. E nesses momentos vem cansaço, vem medo, vem insegurança. Porque também temos aqui a lua. Você falou da lua, Júlio? Não, falei não. Pois é. O sol é o astro que irradia. A lua é que vai refletir refletir o sol, certo? Então, por isso é que o texto... Só um pouquinho, tá, Cláudia? Vamos voltar para o texto aqui rapidinho. O capítulo 12 está aqui. E o sol tornou-se negro como saco de silício. O saco de silício, o silício fala de sofrimento, de martírio, não é isso? Uhum. Então, o sol se escurece e a lua tornou-se como sangue. Vamos pensar na imagem da lua como sangue? Quando que a gente vê a lua como um sangue? Em que momento do dia? Em que época? Oi? No crepúsculo, né? No crepúsculo, quando há o eclipse. No eclipse não dá a ideia do sangue, né? É a chamada lua de sangue, né? É. Mas, ou seja, o problema aqui está na reflexão. Porque o sol que irradia, a lua que reflete. Né? A Cláudia que pediu. Fala, Cláudia. Abre e fecha depois para mim. Não, isso tudo que você está colocando, eu fiquei pensando assim, que a doutrina espírita, quando você entra, se apropria dos conceitos, ela, na verdade, ela te provoca um abalo, um tremor de terra, porque ela te coloca o tempo inteiro numa luta de homem velho com homem novo. Você quer se entregar ao homem velho e ela te puxa para o homem novo. Então, a doutrina em si, até você transformar ela em sol e ganhar uma estabilidade, ela te causa tremor, abalos e dúvida o tempo inteiro, porque você quer ir com a massa e ela te puxa para você e ela não deixa, e você vai e volta, você fica naquele tremor mesmo, naquele impacto que ela te traz o tempo inteiro. Vou fazer uma provocação. Aonde que está a doutrina espírita? O que a doutrina espírita estuda? Ela estuda conosco a trajetória do espírito, certo? A doutrina espírita, na verdade, ela é uma ferramenta que nos auxilia a descobrir a nós mesmos. Então, a doutrina espírita trata da minha trajetória. A doutrina espírita é o evangelho dinamizado nos novos tempos, que objetiva que nós mergulhemos dentro de nós mesmos e estudemos o nosso instinto, as nossas tendências. Então, o evangelho, na verdade, é um universo desconhecido. É uma terra encantada, no dizer do Paulo Pino. Gostei. Canaã. É a Canaã prometida para os judeus, que está aqui dentro. Certo? Então, é necessário que nós entendamos que não há progresso se não houver uma ação do livre-arbítrio consciente no que remonta às responsabilidades das nossas ações. E a responsabilidade das nossas ações vai definir para nós uma caminhada mais tranquila ou uma caminhada mais dificultosa. Com isso, a gente vai tirando algumas conclusões.
que a lei do amor propõe que nos amemos. E amar, o movimento é: ame o próximo. Porque amando o próximo, você vai estar amando a si mesmo. Mas não descuide de amar a si mesmo, para que você ame o próximo com mais qualidade. Se a gente não perceber que estamos vivendo um momento de um convite para uma mudança, e essa mudança, como todas as mudanças, trazem desconforto, nós vamos continuar ainda rebeldes. O problema da queda do espírito, ninguém tropeça para cair, no dizer de Paulo. Lá no capítulo 11 aos Romanos. Ninguém tropeça para cair. Mas quando tropicamos, em Minas fala tropicar, e a gente cai, a gente vai ter que levantar. E quando você levanta, você vai levantar com você aqueles que te observam. Isso é importante. Então estamos aqui caminhando com a vida, muitas vezes fechando porta. E fechando muitas portas. É o marido que agride, é a esposa que resolve deixar, é a desencarnação do filho, do cônjuge, não aconteceu com o Arnaldo? É o dinheiro que faltou, é a doença que instaurou, seja o que for a questão, é a indiferença, é a dificuldade de socialização, o grupo rechaçando. Um companheiro me procurou atendimento fraterno, complô que fazem com ele no trabalho, ele quer realizar uma tarefa para ser benéfica para todo mundo, mas o grupo não admite. Enfim, cada situação que a gente for avaliar, nós vamos observar de uma forma muito simples que existe um indivíduo que está tentando operar no universo. Se esse indivíduo não entender que o universo, as pessoas, o tempo, o espaço são oportunidades, e ele deve amar isto, ele deve agradecer por tudo isso, nós vamos continuar na trajetória rebeldes. É muito bom ser compreendido. É extraordinário ser acolhido, ser bem-visto, ser estimulado, apoiado. É muito bom caminhar com quem você ama. Muito bom. Mas nem sempre é possível. E se não, ou, na maioria das vezes, nesse mundo nosso de tremores de terra, não é possível. Vamos ser práticos? Nós temos que ser práticos. Pensa na sua história. Você que está em casa, você. Pense na sua história. Essa sua história, ela é marcada de oportunidades e que nós precisamos de agradecer e nos colocarmos com humildade diante da magnitude da providência divina que nos concede tudo, não nos falta nada. No dizer dos Espíritos, no livro dos Espíritos, o sofrimento, a dor, está diretamente ligado ao nosso grau de inferioridade e de nosso desejo de querer sempre mais. E a gente não entende que existe o poder, o poder ter, o poder ser, e existem outras questões que não nos competem. Então, rico quem é? Aquele que vive feliz com o que tem. Pobre é aquele que quer ter o que não pode ter. Entendeu? Quanto menos você precisar, melhor. Aí a gente está envolvido diante de tantas dificuldades dessa lua em sangue, que nós vamos ser convidados para viver essa treva. E aí, o capítulo, nós lemos Mateus, nós lemos Salmo, não foi? Atos, desculpa. 2:20.
Eu estou achando. Olha aqui o texto também que está vinculado ao que o Luiz trouxe para nós. É o sermão profético, a vinda do Filho do Homem. Mateus 24. O texto diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Nosso tempo está acabando. Nós tivemos vários momentos na história nossa, pessoal, que o sol se escureceu. A lua se tornou como a expressão do sangue. Perdemos a referência e deixamos de refletir. Né? Aconteceu isso com vocês? Mas vamos trazer um momento na história que é singular, que fala para nós do sol se escurecer. No momento em que Jesus foi crucificado e vem a sua desencarnação, o sol não se escureceu? E sabem que hora que foi aquela? Foi a hora sexta. Foi a hora sexta. Chamada para nós às 3 horas da tarde, não é isso? Hora sexta. É. Sim. Não na hora? Na hora que é sexta. A hora nona. Hora sexta. Hora sexta. Vai lá. Hora sexta é meio-dia. É, ué. A hora sexta. O sol está a pino. É. Quer dizer, no momento em que o sol interior brilha mais alto, continua. Aí ele escureceu, porque ele não... O sol maior surgiu e cobriu aquele sol que estava a pino ao meio-dia, que era a luz da nossa existência. Então, nossa alegria, felicidade, o prazer, tudo que representa esse escurecimento aí. Então aquela fonte de prazer não é mais adequada. Aquela fonte de prazer, de alegria, ela já traz um sabor amargo. Vai lá. Ao microfone. Microfone primeiro. Vai lá. Isso, ele foi crucificado na hora sexta. Hora sexta. Que é o momento... sim, mas é um momento importante o da crucificação, não, da hora sexta. Porque fala o seguinte, na crucificação, eu vou falar só o 27:45 de Mateus. E desde a hora sexta, que é a hora que... houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Isso, até. Sim, até. Até a hora nona. Esclarece aí, ó. Então você pega o número 6. Sim. O número 6 é o momento da aferição. Para que esse momento se desenvolva, você tem a trindade aí do número 3, que vai configurar o escurecimento para quem ficou e o resplandecer para quem se foi. Pegaram a ideia, gente? Então, no momento da aferição, número 6, ele pode se configurar num processo de luz, ou ele pode se configurar no momento de treva. Na aferição você vai ter dúvida. A dúvida é treva. Uhum. No momento em que tu define e percebe o significado vitorioso, é luz. É o conflito, luz e treva, na nossa intimidade. Aí encaixa bem. E a dúvida é o mais marcante sinal desse escurecimento. Porque se você tem dúvida por que você tinha antes, agora foi abalado e já não atende mais. Olha, gente, o assunto é palpitante. Nós vamos continuar nesse versículo semana que vem. Porque ele traz muitos aspectos. Nós temos que falar um pouquinho mais do sacrifício do saco de silício. Nós temos que explorar a questão dessas postedades que caem do céu, as estrelas que caem do céu. Porque a estrela que cai do céu, porque eu tenho só que amarrar com o tema. As estrelas que caíram
caíram no passado. Então, as estrelas são os espíritos do Senhor que vêm para a Terra, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, que vêm auxiliar a humanidade. Lembram do texto que eu li da 621? Que os espíritos não podem falar tudo ao mesmo tempo, que eles têm que falar de uma forma gradativa? Os espíritos vieram e nos apresentaram a doutrina e o Evangelho, certo? Mas existe um outro movimento que as estrelas podem cair quando nós perdemos a referência do Sol, da caminhada no sentido positivo, e perdemos a referência do mundo espiritual. Aí você cai numa queda que vai definir sofrimento, certo? Então são aspectos que se abrem para a gente caminhar aí com muito cuidado nesse versículo. Quando eu vinha para cá, pensando na crucificação, eu lembrei de uma cena que está no livro há 2000 anos. E eu convido vocês a lerem essa página. Quando Jesus, sendo crucificado, num apartamento, numa distância que é definida lá mais ou menos no livro, existia uma mulher que estava muito angustiada dentro desse apartamento, e ela olha pela janela e divisa a cruz de Jesus. Ela, nos seus conflitos, nas suas dores, faz uma oração para Jesus. Lívia. E naquele momento, o Cristo, em tese, morrendo, desencarnando, naquele momento da prece, o Emmanuel narra que o céu ficou negro. Lívia sente Jesus falando com ela. Isso é uma narrativa muito especial. Então, para muitos, é um momento de fechamento de ciclo, oportunidade de redenção. Para outros, aquilo ali significa ainda morte. Para outros, que estão observando o mesmo fenômeno, é uma oportunidade de receber um benefício, um consolo, um estímulo. O sol de referência para nós é Jesus. A irradiação dele, refletida na lua, será por nós decodificada. Cada um segundo as suas obras. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a presença de todos, os nossos amigos do chat, a vocês, e que todos os espíritos que aqui foram lembrados, amigos, queridos, saudosos, os benfeitores da casa, o patrono desse projeto, Allan Kardec, nosso Mestre Jesus, que todo esse cortejo de almas sublimadas, algumas, trabalhadores, outras como nós, porém no mundo espiritual, que todos eles possam continuar nos apoiando, nos inspirando e nos incentivando para não desanimar. Porque tem momentos que a gente perde a paciência, tem momentos que a dor desanima, o cansaço bate por conta da solidão. Permaneçam, sigam adiante, porque a vida passa numa velocidade muito rápida. E o que fica são as nossas experiências que nós vamos levar para a eternidade. Ufa! Nós vamos pedir hoje que a nossa assídua frequentadora do chat, Vânia, que hoje está conosco, ela vem, pega as vibrações, depois ela leva para o chat, aí ela convida o pessoal para vir também, corpo presente. Nós vamos pedir que a Vânia possa fazer a prece final. Vânia, eu queria terminar passando a palavra para você, relembrando que no calendário cristão,
aqui no Brasil, inclusive. Amanhã é dia 24 de junho. E é uma data muito especial para nós. Porque amanhã é comemorado o dia de João Batista, o precursor da felicidade celestial. E o pensamento, a obra, a vida de João Batista é o que nós estamos estudando com muita alegria através da presença extraordinária desse nosso pai espiritual, Allan Kardec. Muito obrigado, que João receba o nosso agradecimento. Vânia.